Olá, seja muito bem-vinda à terceira aula da jornada do Constelador Seguro. E essa aula é diferente das duas primeiras. Na aula 1, eu te mostrei o que é o olhar sistêmico e como enxergar além do problema aparente, como ler a raiz. E você entendeu que isso não é dom, é uma habilidade, é treino. Na aula 2, você foi mais fundo ainda. Descobriu por que, mesmo quem estuda, quem se dedica, quem já sabe a teoria toda, ainda trava. Entendeu que o gatilho que muda tudo é a coragem de olhar para dentro. Você entendeu, você sentiu e algo se moveu em você. Só que hoje é diferente. Hoje não é uma aula de mais conteúdo para processar. Hoje é uma aula de clareza. Porque nessa semana você está descobrindo algo muito importante sobre si mesma, o que ainda trava a sua jornada para constelar com segurança e o que você precisa de verdade para começar. E no final dessa aula, você não vai sair com mais coisa para pensar. Você vai sair com clareza sobre o caminho, sobre o que falta e sobre o que está disponível para quem quer percorrer esse caminho com estrutura, sem estar sozinha. Só que antes da gente continuar, deixa eu te fazer só um pedido. Se você ainda não assistiu nem a aula 1, nem a aula 2, por favor, para esse vídeo agora. Vai lá e assiste na sequência. Porque o que eu vou te falar hoje aqui só vai fazer sentido se você assistiu as duas primeiras aulas. Lembra? É uma série. Cada aula prepara você para a próxima aula, ok? Para quem já assistiu, bem-vinda à última aula gravada dessa semana. Uma coisa importante: quem ficar comigo até o final dessa aula vai receber um presente, um resumo completo de tudo que a gente viu nessa jornada. Mas eu só vou revelar como resgatar no final da aula. Então, fica comigo até o fim. E olha, a aula mais importante de todas ainda está por vir. É o nosso encontro ao vivo no sábado, às 20 horas. Então, já anota agora aí. Sábado, às 20 horas. E é lá que tudo se junta e é lá que eu sorteio a constelação particular comigo. Não perde por nada. Agora, respira, porque hoje você vai ter clareza. E clareza é o que você precisa para dar o próximo passo. E olha só o que chegou para mim depois das duas primeiras aulas. São mensagens de verdade, e eu vou ler algumas para vocês. A primeira diz assim: Denise, eu fiz o exercício da aula 2 ontem à noite. Fiquei em silêncio uns 5 minutos depois. E eu não sei explicar direito, mas foi como se eu saísse de dentro de uma coisa pesada. Muito obrigada. A segunda diz assim: Denise, pela primeira vez eu entendi por que eu travava. Não era dom. Era que eu entrava na sessão carregando tudo que era meu. Isso mudou alguma coisa em mim. A terceira mensagem: quando você falou que quando a gente está no lugar certo, tudo ao redor sente, o meu filho me mandou mensagem hoje de manhã, sem nenhum motivo, só para me dizer oi. E faz meses que ele não fazia isso. Será que é coincidência? Eu não sei, mas eu senti. Lindo, né? 3 mensagens lindas. E sabe o que que eu penso quando eu leio essas mensagens? Que o campo já começou a trabalhar. Antes de qualquer técnica. Só de entender, algo já se moveu. Mas eu preciso te falar uma verdade. Insight não sustenta mudança. Só a estrutura sustenta. E você pode até entender, sentir e até sair diferente. Mas aí o filho faz aquilo de novo. A tua mãe liga reclamando. O teu trabalho te pressiona. O cansaço chega. E aquele padrão antigo que você entendeu perfeitamente volta.
Isso não é fraqueza, não. É falta de estrutura para se reposicionar quando você sai do teu lugar de força. E é exatamente isso que a gente vai resolver hoje, tá? Então, deixa eu fazer uma ponte rápida para quem está aqui desde a primeira aula e para quem chegou agora. Na aula 1, você entendeu que a constelação não é magia, é uma ferramenta que vai até a raiz e alcança o que nenhuma outra abordagem alcança. A constelação enxerga os padrões que se repetem, os vínculos que travam e as leis que, quando são restauradas, fazem tudo voltar a fluir. E você entendeu algo libertador. Sentir o campo não é dom, é uma habilidade. E esse é o primeiro pilar, o olhar sistêmico. E na aula 2, você foi mais fundo ainda. Você entendeu por que tanta gente que estuda, que se dedica, ainda trava na hora de praticar. E não é porque falta técnica, é que a consteladora precisa chegar no próprio lugar de força antes de conduzir qualquer pessoa. Isso exige coragem de olhar para dentro. Esse é o segundo pilar, a coragem. Então, você já tem dois pilares, o olhar e a coragem. Você tem o entendimento, você tem o conceito, você sentiu algo se mover. Só que ainda tem algo entre você e constelar com segurança de verdade. Perguntas que ficaram, medos que não foram nomeados, dúvidas que aparecem quando você se imagina sentada na cadeira de verdade. E é exatamente isso que a gente resolve agora, com o terceiro pilar. Porque agora eu quero te mostrar uma coisa que eu construí ao longo de anos, o terceiro pilar, o que transforma o olhar e a coragem em ação concreta. O método CSP12, os 12 passos da constelação segura. E olha, deixa eu deixar isso bem claro para você. São 12 passos pensados para te trazer clareza e segurança na hora de constelar. Não é para você decorar. Não é para você se confundir. Muito pelo contrário. É o que vai te tirar da insegurança e vai te dar um chão. Então, cada passo existe para que você saiba exatamente o que fazer em cada momento da sessão, do primeiro segundo até o encerramento. São 12 passos para você nunca mais sentar na cadeira sem saber por onde começar. Então, olha esse mapa comigo, porque é isso que eu queria ter recebido quando eu comecei e ninguém me deu. Um caminho claro para você nunca mais ficar perdida no campo. Nunca mais depender de inspiração, nunca mais sair de uma sessão sem saber o que aconteceu. E essa jornada, ela tem 3 territórios. E deixa eu te levar por eles. Olha, o primeiro território é a terra da preparação. Tudo que acontece antes da gente abrir o campo. Então, você recebe o cliente e escuta a dor do cliente. Depois, você faz o centramento. Nesse centramento, você vai criar presença. Depois, você faz a anamnese para mapear o sistema. E aí, você vai definir quem vão ser os representantes que vão estar nessa constelação. E aí, feito isso, você vai deixar que o cliente escolha os bonecos que vão ser esses representantes. E aí você vai preparar o campo com segurança. Então, esses são os 6 primeiros passos. E olha que importante, a maioria pula essa parte, com pressa de chegar no campo. E é justamente aqui que 80% da ansiedade se resolve. Então, quando você sabe exatamente o que fazer antes de abrir qualquer coisa, você para de tremer. Ok? Todo mundo comigo? Todo mundo me acompanhando? Então, vamos passar agora para o segundo território, que é o mar do campo, onde a maioria trava.
Porque é aqui que você navega o que aparece. Você posiciona os elementos, os representantes, começando pelo representante do cliente, aquele bonequinho que o cliente escolheu. Depois você coloca pai e mãe. Nessa ordem, pode colocar a mãe e o pai. Faz isso em silêncio. Avisa que está colocando, faz isso em silêncio e só observa. E aí você pega o tema, coloca também e observa o movimento desse tema. Para onde esse bonequinho vai? Ele vai para o pai, ele vai para a mãe, ele vai para o cliente, ele olha para fora, ele anda rápido. Qual o movimento desse boneco que representa o tema, que é aquela dor que o cliente trouxe? Então, ele trouxe uma dor. E essa dor é o tema da constelação. E a gente, agora, nesse mar do campo, a gente vai colocar esse tema e vai observar para onde esse elemento olha, para onde ele vai. E quando você observa isso, você vai fazer perguntas a partir do que esse campo está revelando. E como que esse campo está revelando? Através do movimento dos bonecos. Repara, você não adivinha, você não força, você observa. Você silencia e observa. O campo, ele se mostra através do movimento deles, dos bonecos na água. Então você precisa seguir os passos. Não pode pular etapas. Então você começa lá na terra da preparação e você agora está no mar do campo. Não é uma adivinhação, é um treino, é uma habilidade, é uma prática, é uma estrutura, é um método. Percebe? Não é alguma coisa solta que você adivinha. Você tem um passo a passo. Você segue uma direção. Você observa. E o campo, ele fala com você, ele te mostra através do movimento desses bonecos, que são os representantes. Então, não é uma adivinhação. Então, você observa e o campo fala. Ele fala através do movimento. O método, ele te ensina a ouvir. É por isso que tem o CSP-12. Então, não entre em pânico quando o campo fica em silêncio, porque o silêncio faz parte do mapa. E aí, a gente vai para o terceiro território, que é a ilha da transformação, o destino. E é lá que a cura acontece. Você identifica as violações das leis sistêmicas e cria as frases de cura. E é aqui, na Ilha da Transformação, que acontecem os movimentos de correção. É nessa Ilha da Transformação que a gente vê o lugar certo de cada um nesse sistema familiar. Onde quem foi excluído é visto e recebe um lugar. É onde quem veio antes é honrado e o equilíbrio é restabelecido. Então, todos os movimentos acontecem aqui, nessa ilha da transformação. Percebe que é algo muito simples, mas é o essencial. Esses passos são essenciais para que você possa conduzir uma constelação com segurança, sem medo, porque o campo ele fala através desses passos, desse movimento, do que acontece nesse caminho. E quando a gente percorre esse caminho da terra da preparação, passa pelo mar do campo e chega na ilha da transformação, quando a gente chega nesse movimento de cura, o cliente respira aliviado. E por que que ele respira aliviado? Porque tudo começa a fluir, tudo fica mais leve. Nesse momento, a gente encerra a constelação. A gente fecha o campo com muito respeito e presença. Ninguém fica no ar, nem o cliente e nem você. A gente deixa no campo o que é do campo e a gente fica só com o que é nosso.
E o cliente, ele respira e ele fica mais leve. E tudo vai começar a se movimentar a partir desses movimentos de correção e de cura. Esse é o mapa. 12 passos, 3 territórios, um caminho claro do começo até o fim. E eu vou ser bem honesta com você. O que eu te mostrei agora é a visão do mapa. É você olhar de cima e entender que existe um caminho. Mas cada um desses passos tem muita profundidade. Cada um tem detalhe, tem nuance, tem prática, tem treino. E dentro da formação, a gente entra a fundo em cada um desses 12 passos. A gente lapida cada etapa, a gente treina cada movimento, até que isso deixe de ser um mapa na parede e vire algo natural para você. Até você sentar na cadeira e o método fluir sem você nem precisar pensar. Porque uma coisa é você conhecer o mapa, e outra bem diferente é você saber navegar cada trecho dele com segurança. E é exatamente isso que transforma uma consteladora insegura numa consteladora que conduz com presença. Todo mundo junto comigo até aqui? Então vamos lá. E agora eu quero que você pare e olhe para trás, para tudo que você viveu nessa semana. Porque quando você junta as 3 aulas, aparece uma coisa muito clara: 3 pilares. E o primeiro você desenvolveu na aula 1, o olhar sistêmico. A capacidade de enxergar a raiz, de ler o campo e de ver o que está invisível. O segundo pilar você ativou na aula 2, a coragem de olhar para dentro. O gatilho que destrava tudo, o que te tira do lugar de vítima, do próprio medo e te coloca no lugar de força. E o terceiro pilar você acabou de receber agora, o método, o CSP12. O mapa que te dá o chão, a estrutura, o passo a passo para conduzir do início ao fim. Olhar, coragem e método. E agora presta muita atenção, porque é a coisa mais importante dessa aula. Com esses 3 pilares juntos, é impossível você não constelar com segurança. Impossível. Essa possibilidade simplesmente não existe. A maior parte das consteladoras inseguras tem no máximo, um desses pilares. Elas têm olhar, mas elas não têm coragem. Ou elas têm coragem, mas elas não têm método. Às vezes elas têm método decorado, mas nunca olharam para dentro. E é exatamente por isso que elas travam. Quando você tem os 3 pilares, olhar para enxergar, coragem para se sustentar e método para conduzir, não tem como dar errado. Você tem tudo o que você precisa. O que falta agora não é mais um pilar, é aprofundar esses 3 pilares. Com prática real, com supervisão, com alguém do teu lado, quando o campo mostrar algo que você ainda não sabe conduzir. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Antes de te mostrar o caminho completo, eu quero responder as perguntas que chegaram essa semana, porque eu sei que algumas estão na tua cabeça agora. Então vamos lá. A Camila me mandou o seguinte: Denise, eu sinto o chamado, quero muito, mas tenho um medo que não sai da minha cabeça. E se eu errar e machucar alguém? E se o campo mostrar algo pesado e eu não souber o que fazer? Camila, obrigada, porque você não é a única. E eu preciso te dizer,
O fato de você ter esse medo já diz muito sobre a consteladora que você vai ser. Sabe quem nunca teve esse medo? Quem entra na sessão achando que já sabe tudo. E essa pessoa machuca, não por maldade, mas por arrogância inconsciente. Você que tem medo de machucar já está no lugar certo, dentro de você. Só que esse medo não some só com essa resposta, tá? Você precisa de uma estrutura. E foi por isso que eu criei o CSP-12. Não é uma lista para decorar, é um protocolo de segurança. Cada passo protege o campo para você nunca ficar sem saber o que fazer. Para que quando algo pesado aparecer, você tenha o caminho. E aí eu me lembro bastante da Ana. Ela chegou na formação me dizendo: Denise, a minha família tem histórico de abuso. Eu tenho muito medo que isso apareça para mim numa sessão e eu não saiba conduzir. E aí eu falei para ela que era exatamente isso que ela ia aprender aqui. Para que quando aparecesse, e com certeza ia aparecer, ela pudesse saber o que fazer. E 5 meses depois, ela me mandou uma mensagem às 23 horas. Ela tinha conduzido uma sessão onde apareceu exatamente isso. E ela soube o que fazer. E não é porque ela era especial, mas porque ela entendeu o método. Ela não estava sozinha. E aí, voltando para te responder, Camila, a pergunta certa é: quando aparecer algo difícil, você vai ter alguém do teu lado mostrando o caminho ou você vai estar sozinha tentando adivinhar? Agora vamos lá. A Patrícia. A Patrícia, ela escreveu o seguinte: Denise, eu entendi tudo na teoria, mas quando eu faço os exercícios, eu não sinto quase nada. As outras falam de sensações intensas e eu fico esperando. Eu acho que eu não tenho o que é preciso. Patrícia, o que você descreve não é falta de sensibilidade, é excesso de sensibilidade sem estrutura para reconhecer. Você estava dentro do campo, tão misturada com o que sentia, que não consegue separar o que é campo do que é você. E aí você acha que não está sentindo, só que você sente tudo, só que ainda não sabe nomear. Deixa eu te perguntar, você já entrou numa sala e sentiu que tinha algo errado entre duas pessoas sem ninguém dizer nada? Aquela tensão no ar? Pois é, isso é leitura de campo. Você só não aprendeu ainda a confiar no que você sente como informação. E olha só o que eu sempre vejo na formação. As alunas que chegam dizendo que não sentem nada são as que em 3 meses já têm leituras mais limpas no grupo todo. Porque elas não contaminam com interpretação precipitada. Elas aprendem a observar. E o campo se revela. E aí, a Carolina escreveu assim: Denise, esse é o meu segundo curso. No primeiro, eu aprendi muita teoria. Eu entendi tudo, só que na hora de praticar, eu travei igual. Saí achando que o problema era eu. Como eu sei que dessa vez vai ser diferente? Então vamos lá. Carolina, essa é a pergunta mais importante que você poderia fazer. A maioria dos cursos ensina a técnica, as frases, os movimentos, as ordens do amor, e tudo isso é real, tudo isso importa. Só que nenhum curso te ensina a chegar no teu lugar de força antes de constelar. E sem o lugar de força, você pode ter toda a técnica do mundo e você vai continuar travando. Porque o problema nunca foi a técnica, sempre foi o lugar de onde você estava tentando conduzir. E é por isso que a formação não começa pela técnica. Ela começa por você, pelo teu sistema, pelo teu lugar de força. A técnica só vem depois, quando você já tem o chão. Aí sim ela vai funcionar. E aí eu me lembro da Sônia.
A Sônia chegou depois de 2 cursos me dizendo assim: Denise, eu já sei de tudo. Eu sei as frases, as ordens, eu sei como funciona o campo. Só que quando eu sento na cadeira, eu congelo. Ela entrou achando que ia aprender mais técnica. E ela saiu entendendo que ela sempre soube técnica. O que ela não sabia era chegar no próprio lugar. No dia da primeira prática supervisionada dela, ela sentou, respirou, ficou em silêncio quase 2 minutos. E aí veio uma frase, não uma frase decorada, uma frase do campo. E a colega que estava sendo constelada por ela fechou os olhos e quando ela abriu, ela estava chorando. A Sônia me olhou com um olhar que eu jamais vou esquecer. Não era orgulho, era reconhecimento, como se ela finalmente tivesse se encontrado. Então, Carolina, a pergunta não é: mais um curso vai funcionar? A pergunta é: e se esse curso começar exatamente de onde os outros pararam? E aí, a Luciana escreveu assim: Denise, eu ainda tenho muita coisa para resolver em mim. Eu sinto que eu precisaria resolver tudo antes de começar, mas aí eu penso que esse primeiro nunca chega. Luciana, você descreveu o que acontece com a maioria das mulheres que sente o chamado. Esse primeiro nunca chega, porque a cura não tem ponto de chegada, onde você finalmente está pronta. É um processo. Esperar estar pronta para começar é esperar uma linha que não existe. Mas deixa eu te dizer algo que muda tudo. Você não resolve as suas questões para depois constelar. Você resolve as suas questões constelando. Quando você olha para o sistema familiar nas aulas, você está olhando para o teu também. Quando você pratica com as suas colegas, você se cura nesse processo. E aí eu me lembro da Cristiane. Ela chegou com muito medo, dizendo que tinha questões com a mãe que nunca tinham sido resolvidas. Na terceira aula, terceira, numa prática, ela se emocionou muito e me olhou com aquele olhar de: e agora, o que que eu faço? E aí eu falei para ela: você faz exatamente o que você está fazendo. Você sente. Eu estou aqui com você. E aí ela me contou depois que foi o primeiro momento da vida dela em que ela sentiu que podia abrir algo pesado sem precisar aguentar sozinha. E não é que a formação seja uma terapia, não é isso. É que aprender a constelar exige olhar para dentro. E esse olhar para dentro é o olhar que cura. Eu não conheço nenhuma aluna que saiu da formação igual a como entrou. Nenhuma. Então, a pergunta não é: eu estou pronta? É: eu estou disposta a me curar enquanto eu aprendo? E aí, a Carolina, ela foi honesta. Denise, eu trabalho, tenho filhos, tenho casa, assisto suas aulas de madrugada, porque é o único horário que sobra. Não sei como encaixaria uma formação de 1 ano na minha vida. E aí eu falei: assiste de madrugada, porque é o único horário que sobra. E olha, isso não me diz que você não tem tempo. Isso me diz que você cuida de todo mundo o dia inteiro e só sobra tempo para você quando todo mundo já dormiu. Você acorda e já é da casa, dos filhos, do trabalho, do marido, da mãe que liga. E quando finalmente todo mundo está atendido, todo mundo está bem, aí de madrugada, no escuro, exausta, você aparece para você mesmo, nem que seja por meia hora. E eu não vou te dizer que uma formação de 1 ano é fácil de encaixar.
porque não é. Ela exige que você escolha, que você decida que você também faz parte da lista. Você não é o fim da lista. Você está na lista. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e você me responde do fundo do teu coração. Quantas horas por semana você já perdeu sem dormir, remoendo a mesma coisa? Pensando no filho que se afastou, no padrão que não sai, no cansaço que não passa nem depois de descansar. Nessa dor que você carrega e não sabe de onde vem. Você já está gastando esse tempo, só que está gastando com a dor, sem direção e sem saída. Então, a formação não vai tomar mais tempo da tua semana. Ela vai te dar direção para o tempo que você já está gastando sofrendo. As aulas são 100% gravadas. Você assiste quando você puder. Pode ser de madrugada, se for o único momento, está tudo bem. Os encontros ao vivo também ficam gravados. Você não perde nada. E olha o que ninguém te fala. Quando você se coloca na lista, todo mundo ao seu redor ganha. Porque a mãe que se cura para de pensar a dor adiante. Ela não passa mais essa dor adiante. A mulher que encontra o próprio lugar volta para casa mais inteira, mais presente e mais leve. Os seus filhos, eles não precisam de uma mãe perfeita. Eles só precisam de uma mãe que parou de carregar sozinha o que não era só dela. Então, olha, a pergunta não é: eu tenho tempo para formação? A pergunta é: quanto tempo mais eu vou gastar carregando isso tudo, quando eu poderia já estar me libertando disso? Essa é a pergunta. E tem uma pergunta que quase todo mundo tem, mas muito poucas têm coragem de escrever. Só que a Juliana teve. E ela me disse assim: Denise, eu quero, eu realmente quero. Mas eu fico me perguntando: será que é o momento certo? Se faz sentido agora e se o investimento vale. Então, Juliana, obrigada pela tua honestidade, porque avaliar um investimento é maduro, é sério. Você merece saber exatamente o que você está avaliando. Então, deixa eu te ajudar a avaliar com verdade. Primeiro, quanto que você já gastou tentando chegar onde você quer chegar? Soma comigo na cabeça. Quanto de terapia ao longo dos anos você gastou? Quanto de curso que você comprou animada e não terminou? Quanto você já gastou com workshop, com livro, com imersão, com mentoria que chegou perto, mas não foi na raiz? Eu não estou diminuindo nada disso. Cada coisa teve o seu valor. Cada uma delas te trouxe até aqui. Mas eu preciso que você seja honesta com você mesma. Quanto você já investiu e o padrão continuou voltando? Quanto? Quanto foi gasto? E você ainda está aqui travada, sentindo o mesmo chamado e o mesmo medo. Porque existe um jeito de gastar muito dinheiro sem perceber. É gastando um pouco de cada vez em coisas que não resolvem na raiz. A gente gasta R$ 100 aqui, 300 ali, mais um curso de 500. Quando você soma tudo isso que você já investiu tentando resolver isso por partes, quase sempre passa do valor de uma formação completa que resolveria tudo de uma vez só. E tem um segundo custo ainda. E esse é o que ninguém calcula.
o custo de continuar no mesmo lugar, não em dinheiro, em vida. Pensa, quanto vale um ano da tua vida vivido abaixo do que você poderia viver? Quanto? Quanto vale a paz que você não tem, porque você continua carregando o que não é teu? Quanto vale o relacionamento que fica mais pesado? Quanto vale a criatividade que não volta? A alegria que você nem lembra mais como era? Isso também é um preço, sabia? E você está pagando ele agora, todo mês, todo ano, só que em silêncio, sem boleto, sem nota fiscal. E esse é o preço mais caro que existe. E é o único que ninguém vê. E agora vamos para o terceiro custo, o que dói mais. Enquanto você espera o momento certo, as pessoas precisam de você e continuam esperando você ficar pronto. As pessoas que só a sua mão poderia ajudar, que só do seu lugar, com a tua história, com a tua presença, poderiam ser tocadas. Elas estão aí e elas vão continuar carregando o que carregam, porque a consteladora que poderia ajudá-las ainda está se perguntando se vale a pena. Mas, Juliana, eu quero te dizer uma coisa que é a mais importante de todas. Às vezes, o não é o momento, não é sobre o dinheiro, é sobre merecimento. É sobre você acreditar que tem o direito de investir em si mesmo, de você se colocar em primeiro lugar, pelo menos uma vez na tua vida. Porque olha só o padrão. Você investe nos filhos sem pensar duas vezes. Você paga a escola, você paga o dentista, paga o presente. Você investe no marido, na casa, em todo mundo. Só que na hora de você investir em você, aí você trava, pesa, e aí vem a culpa. E esse padrão de colocar todo mundo antes de você é exatamente uma das feridas que a constelação cura na raiz. A relação sistêmica com o dinheiro, com o merecimento e com o direito de receber e de ter. Então, talvez a pergunta não seja: o investimento vale? Talvez a pergunta seja: quando é que eu finalmente vou decidir que eu mereço esse investimento em mim? Você chegou até a terceira aula, você sentiu o chamado. Isso não apareceu para você por acaso. E a resposta para esse chamado não vai chegar no momento mais conveniente. A resposta chega quando você decide que merece. E agora eu quero te mostrar algo que deixa tudo mais concreto. Porque você pode ter ouvido tudo até aqui e ainda estar pensando, mas como isso acontece na prática? Como é o caminho de onde eu estou até constelar com segurança de verdade? Então, deixa eu te mostrar as 4 fases que toda mulher percorre nesse processo. Não como uma teoria, como o que eu vejo acontecer dentro da formação, turma após turma. Vamos lá. A fase 1 é a seguinte: você olha para dentro e não começa pela técnica. Você começa por você, pelo teu próprio sistema, pelo que você carrega, de onde você vem e pelo que passou de geração em geração sem ser nomeado. Essa é a fase onde as coisas que pesavam sem motivo começam a ter nome, onde o padrão que se repetia começa a ter origem. É onde a cura começa. Não quando você constela alguém, mas quando você olha para dentro com estrutura e com alguém do teu lado.
A fase 2, você encontra o seu lugar de força. E essa é a fase que muda tudo, não só como consteladora, como mulher, como mãe, como filha. É onde você nomeia o que ficou sem nome e dá lugar ao que ficou sem lugar. O que é seu, é seu. O que pertence a quem veio antes, você devolve com respeito e com amor. E quando isso acontece, é como tirar uma mochila que você carregava desde criança e não sabia que estava nas suas costas. O peso cede, o ar entra diferente e você se vê, enfim, no lugar que sempre foi seu. A fase 3 é: você pratica com alguém do teu lado. Você ocupa o lugar de quem conduz, não sozinho, mas com uma presença do teu lado que não julga, apenas ilumina o que você ainda não vê. Você ouve assim: aqui você saiu do lugar de força. Aqui o campo estava mostrando algo que você não viu. Aqui a frase veio cedo demais. Isso é feedback específico, sem julgamento. É o que nenhuma prática sozinha te dá. É o que transforma treino em aprendizado real. E a cura acelera aqui. Porque quando você constela o campo de outra pessoa, você também se cura. E a fase 4 é: você constela com segurança. Você senta na cadeira e está lá. Não perfeita, não sem dúvida, mas no teu lugar, com a tua essência, com a estrutura e com alguém do teu lado. E aí o campo abre, você lê, você fala, a pessoa fecha os olhos e o campo se move. E depois da sessão, ela te olha de um jeito que você nunca mais vai esquecer. E você sai dali com uma certeza, não porque foi perfeita, mas porque você estava no teu lugar. E isso ninguém tira de você. Então, essas são as 4 fases. E elas não são lineares, elas são uma espiral. Você vai passando por elas e a cada volta o campo fica mais limpo, a presença fica mais forte, a segurança vai chegando. E não é porque você virou outra pessoa, é porque você finalmente se tornou você. Presta muita atenção. Tudo isso que eu te mostrei não é teoria. É o que acontece dentro da formação, turma após turma, mulher após mulher. E desde que essa semana começou, muitas me perguntaram a mesma coisa: Denise, como eu percorro esse caminho com você? E a resposta é: sim, existe um caminho. Eu vou te mostrar exatamente o que está disponível agora. Antes de te mostrar o que está disponível, eu quero que você feche os seus olhos por um instante e só imagina comigo. Imagina você sentada na cadeira de consteladora e tem uma pessoa real na tua frente. Pela primeira vez, o teu coração não está disparado. Imagina, de olhos fechados, imagina essa pessoa na tua frente. E você não está com o coração disparado. Você está calma, você está presente. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Imagina agora o campo se abrindo diante de você. E em vez daquele branco na tua mente, daquele pânico de e agora? Você sente o caminho. As perguntas vêm, as palavras vêm.
e vem do campo, não de um livro. Agora imagina, continua de olhos fechados e imagina aquela pessoa fechando os olhos no final da sessão. Ela fica em silêncio e abre os olhos chorando, transformada, e te olhando de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Imagina também sair dessa sessão não exausta, não carregando a dor do outro, mas inteira, plena, sabendo que você fez algo real, que você está finalmente fazendo o que veio fazer nesse mundo. E agora abre teus olhos. Eu não estou aqui para te empurrar nada, de verdade. A minha intenção nessa aula é te mostrar o que eu vivi, o que eu descobri depois de anos travada, e deixar você decidir se faz ou não sentido para você. Se não fizer, tá tudo bem. Você já leva muito dessa semana. Mas olha, se fizer, eu quero te mostrar o caminho inteiro. E antes de te apresentar o caminho, eu quero que você veja com seus próprios olhos o que acontece com quem percorre ele. Você vai ver agora o depoimento de algumas alunas. Preste atenção numa coisa: nenhuma delas se achava capaz quando chegou. Nenhuma. Todas elas travavam. Todas elas achavam que talvez não fosse para elas. Repara no que elas dizem sobre o antes e o depois. Porque a mudança delas não foi na técnica, foi no lugar de onde elas passaram a conduzir. Encontrei a constelação, como não sei dizer. E aí começou uma nova caminhada para mim, que foi onde eu senti um chamado. E você veio como anjo, né? Que me pegou na mão, até me emociono em relação a isso, e me ensinou como fazer, sem medo, né? Me passando segurança. A Denise é uma criatura encantadora. Ela facilitou a minha vida, assim, ela me fez ver a constelação de uma forma tão fácil, tão leve, que olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil encontrar hoje em dia uma pessoa que ensina como a Denise ensina. A Denise ensina passo a passo como a gente tem que fazer o atendimento. Que eu posso dizer para vocês que vale muito a pena, como valeu para mim, me sinto mais segura e com entendimento melhor do campo. Consegui me conectar ainda mais. Então, eu só tenho a agradecer a Denise. A Denise estruturou o curso dela com métodos, então a gente sabe começar e terminar uma constelação. A Denise trouxe fundamentos, trouxe informações, conhecimentos que me deixaram seguro para facilitar uma constelação. Você percebeu o que todas elas têm em comum? Nenhuma delas ficou mais inteligente, nenhuma decorou mais frases. O que mudou foi que elas encontraram um lugar de força. E aí a constelação que parecia impossível virou natural. E é exatamente isso que eu quero para você também. Mas antes de te apresentar a formação, eu quero te perguntar uma coisa com meu coração aberto. Quanto que você já gastou tentando chegar onde você quer chegar? Quanto? Quanto você já investiu em terapia, em curso, em processo que chegou perto, mas não chegou na raiz? Calcula quanto. Eu não estou diminuindo nenhum curso que você fez, tá? Cada um deles teve o seu valor. Mas quanto que você investiu e o padrão voltou? Existe um custo que ninguém calcula. O custo de continuar no mesmo lugar. Não em dinheiro, em energia, em relacionamentos, em anos
vivendo abaixo do que você poderia estar vivendo. E esse custo, ele se acumula. Constelar do seu lugar muda tudo. E é exatamente isso que eu quero te oferecer. A formação é uma formação em constelação familiar sistêmica. E essa formação, ela é completa de 1 ano, que começa por você, pelo seu sistema, pela sua cura, pelo seu lugar de força, o que te leva passo a passo até constelar com segurança. Ele não é um curso de técnicas para você decorar. Ele não é mais teoria em cima de teoria. É um processo que vai até a raiz e muda de dentro para fora. E essa formação, ela tem 3 pilares. Veja, a maioria dos cursos começa pela técnica. Só que esse curso começa por você. Você entende os fundamentos sistêmicos de verdade, não como teoria, mas como ferramenta para ler o que acontece no teu sistema e no teu cliente. Você trabalha a consciência individual e a consciência coletiva. Trabalha as feridas ancestrais, a criança interior, as relações com pai e mãe, que moldam tudo. Você aprende a identificar emaranhamentos, exclusões, violações de hierarquia e as frases de cura que restauram a ordem do sistema. Isso resolve a dor de quem estuda constelação há anos, mas ainda não entende de onde vêm os padrões, nem os seus, nem os do cliente. Imagina quanto vale parar de se sentir perdida sobre de onde vêm os padrões e finalmente enxergar tudo com muita clareza. Aqui você entra nos temas que a maioria evita: o processo de cura interior, os bloqueios em amor, dinheiro e profissão, os casos mais delicados: abuso, traição, aborto, adoção, morte. Você aprende o método ELO, essência, lugar e ordem, e o método CSP12. Os 2 métodos que te dão base, a consteladora, o método ELO, por dentro, e a constelação, por fora. E você ainda vai dominar 14 técnicas diferentes de constelação com representantes, com bonecos, com cartas sistêmicas, na água, com âncoras, de pets, organizacional, estrutural, do básico ao avançado. Isso resolve a dor de quem trava na sessão porque não tem chão. Imagina quanto vale nunca mais congelar na cadeira. Imagina quanto vale ter um chão embaixo dos pés em toda a sessão. E não importa o que o campo vai mostrar. Para quem quer ter autonomia sobre o próprio processo e nunca mais depender de sessões externas. E para quem quer levar isso para outras pessoas. Você aprende a construir presença e autoridade. Aprende a captar clientes do lugar certo. Aprende a fazer workshops, a usar a inteligência artificial para lotar a agência sem virar especialista em marketing. Você recebe o método CSP12 completo para conduzir com segurança do primeiro até o último momento da sessão. Isso resolve a dor de quem quer atender, mas não sabe como começar. Imagina quanto vale ter a tua própria agenda cheia, atendendo com segurança, cobrando pelo seu valor e ainda tendo autonomia para cuidar de você mesma sempre que precisar. Mas a formação não é só conteúdo gravado. Você vai ter 12 encontros ao vivo comigo, um por mês, durante 1 ano, para tirar dúvidas, aprofundar e ajustar. Ou seja, quando você travar, eu vou estar lá, durante 1 ano inteiro.
Tem também supervisão de casos. Quando você começar a praticar, não vai estar sozinho. Você traz o caso e eu fico do lado, mostrando o que você ainda não está conseguindo ver. Você tem um grupo de WhatsApp exclusivo com alunas na mesma jornada. O lugar onde você pratica, troca casos, sustenta e é sustentada. Porque o maior perigo depois de aprender não é não saber, é não ter com quem conversar quando o campo mostrou algo pesado às 22 horas. Todas as aulas são 100% gravadas. Você assiste no teu ritmo e no teu horário. Os encontros ao vivo também ficam gravados. Você não perde nada. E ainda tem a certificação. Ao concluir, você recebe uma certificação como curso de extensão universitária com 360 horas emitido pela Faculdade de Brasília, certificado e reconhecido pelo MEC. E isso significa que você pode atuar profissionalmente com respaldo legal. Comprovar a tua formação em qualquer contexto e cobrar com segurança pelo teu trabalho, porque você tem um documento que fala por você. E além de tudo isso, quem entrar nesse lançamento recebe bônus que não estão disponíveis em nenhuma outra condição. O primeiro bônus são as cartas que curam. Uma especialização em cartas sistêmicas, que é uma das técnicas mais poderosas da constelação. E esse curso era vendido por R$ 497. E você vai levar esse curso de graça. O segundo bônus é o campo nunca fecha. Acesso por 1 ano a uma comunidade exclusiva de prática, com aulas semanais e ao vivo comigo. O lugar onde você nunca está sozinha depois que a formação termina. E essa comunidade, ela vale R$ 2.000 e vai sair de graça para você. O terceiro é um tabuleiro vivo. E olha que coisa boa esse aqui. É um aplicativo para você constelar online, que simula um tabuleiro sistêmico real. Ele é muito simples e muito prático. Você abre, coloca os elementos, posiciona os representantes, gira o campo, observa o movimento, tudo ali, de um jeito fácil e intuitivo. Você pode usar para treinar sozinha no teu ritmo, sem precisar de ninguém disponível. E você pode usar até para constelar os seus próprios clientes. Cada treino nesse tabuleiro fortalece o teu lugar de força antes de você sentar com um cliente real. E só a mensalidade dele vale R$ 297. E você vai ganhar. O quarto é o quanto o campo trava. E esse é um protocolo de segurança para sessões difíceis. O que fazer quando você congela? Quando o campo não abre? Quando aparece algo que você não esperava? Custa R$ 197 e você também ganha de bônus. O quinto é a tua agenda cheia com inteligência artificial, IA. Marketing com inteligência artificial para consteladoras. Tudo simplificado para você lotar a agenda sem virar especialista em marketing. Isso vale R$ 397 e para você vai sair por zero. O sexto é a tua constelação, a autoconstelação guiada, para quem entrou para se curar e quer autonomia sobre o próprio processo. Isso vale R$ 297 e vai sair por zero para você. E ainda tem mais um bônus que eu preciso te falar, porque esse é ouro puro para quem quer afinar o machado. É a mentoria constelar. Mais de 40 constelações reais gravadas. Estudo de caso por estudo de caso, para você ver na prática como cada tipo de situação se desenrola no campo. Você assiste, observa, aprende como eu conduzo cada caso, como eu leio cada movimento, como eu aplico as frases de cura. Porque não tem nada que ensine mais do que ver constelação de verdade acontecendo. São mais de 40 oportunidades de aprender observando, e cada uma delas afina o seu olhar.
a sua escuta e a sua segurança. O valor desse curso, R$ 999. E o último são 3 clínicas sistêmicas, ao vivo. 3 encontros, onde a gente trabalha casos reais, com supervisão direta minha. Uma no início, uma no meio e uma no final. E essa clínica vale R$ 891. Para quem entra nesse lançamento, vai sair por zero. E agora eu quero te falar o valor. E eu quero te fazer uma pergunta. Quero que você pense de verdade antes de eu continuar, tá? Quanto vale para você não passar mais um ano inteiro travado? Responde para você. Quanto vale não passar mais um ano sentindo o chamado e não conseguindo responder? Quanto vale sentar na cadeira pela primeira vez e saber exatamente o que fazer? Quanto vale? Guarda essa resposta. E agora olha o que está disponível para você. A formação completa, mais os 8 bônus, as cartas que curam, o campo nunca fecha, o tabuleiro vivo, o campo que trava, a agenda cheia com IA, a sua constelação, a mentoria constelar com mais de 40 casos e as 3 clínicas ao vivo. Se você fosse comprar tudo isso separado, passaria de R$ 8.000. E se eu cobrasse esse valor, seria justo, porque é exatamente o que você está levando. Se eu cobrasse 5.000, ainda seria um investimento que se paga na primeira turma que você facilitar. Ou em um único mês atendendo. Uma consteladora cobra, em média, de 150 a R$ 300 por sessão. Então, faz a conta. Com poucos atendimentos no mês, a formação inteira já se pagou. E aí, o resto, você colhe. Mas o investimento na formação não é R$ 8.000. Não é R$ 5.000. É R$ 3.000. 3. Um ano inteiro de formação, supervisão, comunidade, acompanhamento e transformação. Por menos do que você gastaria em um ano de terapia mensal. Só que ainda tem mais. Porque para você que está aqui, participando dessa jornada, comprometida de verdade, eu tenho uma condição muito especial para você. Para quem se inscrever na segunda-feira, só na segunda-feira, eu vou dar R$ 1.000 de desconto. Eu vou tirar do meu bolso e vou te dar R$ 1.000 de desconto. Exatamente isso. Você vai pagar R$ 1.000 a menos. Então, você não vai pagar 3.000. Você vai investir 12 parcelas de R$ 198. R$ 198 por mês. Deixa eu traduzir isso para você. Dá menos de R$ 7 por dia. É menos que um café numa padaria. É menos que um lanche. É menos do que você gosta sem nem perceber todo dia, com coisas que não mudam a sua vida em nada. Muito menos do que o que você gasta sem perceber. E por R$ 7 por dia, você está comprando o quê? A saída de um padrão que você carrega há anos. O fim da insegurança que te trava. A tua profissão, exatamente, a tua profissão. E mais, a tua cura. O direito de finalmente fazer o que você veio fazer nesse mundo. R$ 7 por dia para mudar o resto da tua vida. E eu preciso te perguntar com toda a honestidade. Será que você consegue continuar dizendo que é caro?
Eu ainda vou te falar mais uma coisa, porque pouquíssimas formações têm a minha garantia. Não é uma garantia comum. É uma proposta irrecusável. E ela tem 3 níveis. O primeiro nível, 7 dias sem nenhuma pergunta. Se você entrar e sentir que não é para você, por qualquer motivo, me avisa em até 7 dias e eu devolvo tudo para você, sem nenhuma pergunta e sem nenhuma burocracia. O nível 2, 90 dias de resultado garantido. Se você assistir às aulas, participar da comunidade, fizer o que é ensinado e em 90 dias ainda não conseguir constelar com segurança, você pode me chamar, porque eu vou fazer uma mentoria individual com você e um direcionamento guiado especialmente para você, sem nenhum custo adicional. E o nível 3, aí sim, é a proposta irrecusável. Se depois da mentoria e do direcionamento você fizer tudo o que eu indicar e mesmo assim não se sentir segura para constelar, eu devolvo todo o teu valor da inscrição e ainda te dou mais R$ 500. Isso mesmo. Eu vou tirar do meu bolso R$ 500 e vou te devolver todo o teu dinheiro. E eu estou fazendo essa proposta porque aqui, dentro de mim, eu sei, é impossível você não constelar com segurança. Porque eu não te largo no meio do caminho. Eu pego na tua mão e eu vou junto com você até você constelar. Eu não largo você. Deixa eu te explicar, então, como é que isso vai funcionar, tá? As inscrições oficiais, elas vão abrir na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Só que eu criei um grupo VIP, para quem está super comprometida com a sua transformação. E aqui eu preciso ser honesta sobre uma coisa, porque envolve o meu tempo. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem pelo grupo VIP na segunda ganham uma constelação individual comigo. Só nós duas. E eu quero te explicar por que são só 5. Porque é o máximo que eu consigo atender pessoalmente, sem tirar tempo e energia das alunas da formação. Eu não posso prometer o que eu não vou conseguir entregar com presença de verdade. 5 é o que cabe na minha agenda com qualidade. E por isso são só 5, nenhuma a mais. E as próximas que se inscreverem até 7h10 ganham uma constelação com o meu time, com as consteladoras formadas e supervisionadas por mim. E como funciona? No grupo VIP, eu vou liberar o link de inscrição às 7 horas da manhã, 1 hora antes de todo mundo. Quem está no VIP chega primeiro e tem chance real de estar entre as 5. Quem esperar até às 8, quando vai abrir para todo mundo, provavelmente não vai pegar esse bônus. Então, quem está comprometida de verdade, eu sugiro fortemente, entra no grupo VIP. É só ir lá no meu Instagram e comentar a palavra VIP em qualquer post meu. Ou então pode me mandar no direct. Eu vou te mandar o link desse grupo. E agora eu quero te mostrar com muita clareza os seus próximos passos. E a partir daqui você tem 3 caminhos. O primeiro caminho é: você fecha essa aula, volta para a tua rotina, continua fazendo o que você já fez. Talvez você pesquise mais um pouco, talvez faça mais um curso um dia, talvez o chamado que você sente fique esperando mais um tempo. Você já conhece esse caminho, né? E você sabe como é que ele costuma terminar. E aí tem o segundo caminho. Você decide seguir sozinha. Você pesquisa, treina, pratica sem supervisão. Talvez, em alguns anos, você chegue em algum lugar. Talvez. Mas sem um lugar de força como base, sem um método como estrutura e sem alguém do lado mostrando o que você não consegue ver em si mesmo. Então, esse caminho é bem longo e bem solitário. E o custo de continuar carregando o que você carrega se acumula.
E aí tem o terceiro caminho. Você entra agora com o método certo, com a estrutura que organiza por dentro e por fora, com supervisão real, com uma comunidade do lado, com a minha mão na tua durante todo o processo. E o terceiro caminho é o mais inteligente. Mas quem escolhe o caminho é você. Lembra o que eu falei lá no começo? Quem ficasse aqui até o final ia receber um presente? Chegou a hora. Eu preparei um resumo completo de tudo que a gente viu nessa jornada. Os 3 pilares, o mapa dos 12 passos, as respostas para as perguntas que travam, o mapa das 4 fases, tudo organizado de forma simples para você guardar e revisitar sempre que você precisar. E para resgatar é simples também. Você vai lá no meu Instagram, encontra o último post fixado dessa aula e comenta a palavra seguro. E eu vou liberar o PDF direto para você. E agora, eu te dou a terceira e última palavra do sorteio. Você já tem 2. Já tem campo, da aula 1, tem coragem, da aula 2. E a palavra de hoje é prática. Anota aí. Prática. E olha o que essas palavras formam juntas. Campo, coragem, prática. Não são aleatórias. São os 3 pilares da sua jornada. O campo é o olhar. A coragem é o que te sustenta. E a prática é o método virando realidade. Então, guarda as 3 palavras, porque no sábado, ao vivo, você vai precisar delas para concorrer à constelação particular comigo. E você precisa estar presente ao vivo. E eu não vou te pedir para decidir nada agora. A aula de hoje foi para te trazer clareza. A decisão vem no teu tempo. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. E eu quero que você responda para você mesma com honestidade. Quanto tempo você já esperou para fazer isso? Quantos anos? Quantos cursos? Quantas noites remoendo se você tem ou não tem jeito para isso? Veja, você não chegou até aqui nessa terceira aula por acaso. Quem não sente o chamado, desiste na primeira. E você ficou. E isso já é uma resposta. No sábado, ao vivo, às 20 horas, é onde tudo se junta. Vai ser a aula mais importante da semana, onde eu vou tirar as últimas dúvidas e onde a gente vai sortear a constelação. Eu vou te mostrar exatamente como dar o próximo passo. Então, coloca na tua agenda agora, sábado, 20 horas. E aparece, porque o que vai acontecer lá pode ser o divisor de águas na tua jornada como consteladora. Te espero. Até sábado.